A delegada Ana Paula, esposa do valentão que matou o gari, acaba de ser indiciada e vai responder por crime também. A esposa do investigado se tornou investigada também a partir do momento em que nós notamos que ela tinha ciência que ele fazia o uso dessa arma de fogo com constância, e naquele dia ele estava com aquela arma de fogo que era de propriedade dela, como todos os senhores já sabem, já amplamente noticiado pela imprensa. Ela ainda foi afastada do cargo na Polícia Civil Mineira e daqui a pouco você vai saber o motivo. A situação dela é péssima, pois ainda corre o risco de perder o cargo e até ser presa. Em razão disso, também a indiciamos pelo porte ilegal da arma de fogo, de uso permitido, em razão de estar previsto na lei os verbos ceder e emprestar. E ela vai ser responsabilizada com base nessa conduta que foi apurada com base nas investigações empreendidas. A Polícia Civil descobriu que a delegada sabia que o marido usava sua arma de fogo. Porém, alguns autos foram recuperados, o que possibilitou a gente chegar à conclusão que ela tinha ciência do porte de arma por parte dele. Então, por isso que ela foi indiciada por emprestar ou ceder o armamento para o investigado. A delegada Ana Paula Lamego Balbino também perdeu o cargo do Comitê de Ética da Academia de Polícia Civil Mineira. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar agora na cena do crime, onde um empresário mentiroso, além de matar um gari, complicou também a sua esposa, que é delegada de polícia em Minas Gerais. Gente, a verdade veio à tona. A Polícia Civil descobriu que a delegada Ana Paula sabia que o marido dela, o empresário René da Silva, réu confesso do gari Laudemir, usava constantemente a sua arma de fogo. A Polícia Civil Mineira diz que ela sabia, embora ele não tivesse permissão para manusear armamentos. Ou seja, um absurdo uma delegada permitir e saber que o marido dela usava uma arma de fogo de forma totalmente ilegal. Por isso, Ana Paula foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por ceder ou emprestar a sua pistola ao marido valentão. Olha, durante a investigação, o telefone pessoal da delegada Ana Paula foi recolhido e as mensagens trocadas entre o casal mostraram que Ana Paula tinha conhecimento do uso frequente da sua arma por René Júnior. O delegado Dr. Evandro Radaelli explicou que ele apurou, abre aspas, nessa extração de aparelho celular, a esposa do investigado se tornou investigada também, a partir do momento que notamos que ela tinha ciência de que ele fazia o uso dessa arma de fogo com constância. E naquele dia estava com aquela arma de fogo que era de propriedade dela. Gente, o artigo 14 da Lei do Desarmamento diz que é crime ceder ou emprestar arma de fogo sem autorização e em desacordo com a determinação legal. E a pena para esse crime, só para você ter uma noção, é de reclusão de 2 a 4 anos de cadeia e multa. Mas pera um pouquinho que eu quero te explicar uma coisa interessante. A situação da delegada Ana Paula é complicadíssima, pois o Estatuto do Desarmamento ainda diz que a pena dela poderá ser aumentada, fato dela ser servidora pública. Da pena prevista para o crime, que é de 2 a 4 anos, ela, por ser servidora pública, aplica-se a ela uma causa de aumento de metade da pena, a ser analisada, obviamente, pelo Poder Judiciário, para que se chegue a uma conclusão final sobre essa conduta da agora investigada servidora dessa instituição. Da pena prevista para o crime, que é de 2 a 4 anos, ela, por ser servidora pública, aplica-se a ela uma causa de aumento de metade da pena, a ser analisada, obviamente, pelo Poder Judiciário, para que se chegue a uma conclusão final sobre essa conduta da agora investigada servidora dessa instituição. E aí é preciso explicar uma coisinha para você que me assiste. Se a delegada Ana Paula for condenada, dependendo da pena estipulada, ela poderá perder imediatamente o cargo e até ser detida.
Mas além do inquérito policial que a delegada Ana Paula foi indiciada, tem ainda o procedimento na Corregedoria da Polícia Civil que ela está respondendo. Também há um procedimento disciplinar na Corregedoria, assim como um inquérito. A depender do que for apurado, será, naturalmente, imposta uma penalidade. Como eu falei na última coletiva, a nossa lei orgânica, no tocante ao nosso regime disciplinar, prevê diversas penalidades, que vão desde uma repreensão até, em casos mais graves, uma demissão. O delegado Evandro Radaello disse que até agora não foi possível determinar se Ana Paula sabia do crime cometido pelo marido ou não. O problema é que a Polícia Civil levantou que o René Júnior, o fortão, apagou várias mensagens trocadas com a esposa no dia da morte do Laudemir, o que dificultou, é claro, comprovar se a delegada sabia do crime antes da prisão dele. Há várias mensagens apagadas no celular dele e isso dificultou essa conclusão sobre a ciência dela ou não da prática criminosa por parte dele. Porém, alguns áudios foram recuperados, o que possibilitou a gente chegar à conclusão que ela tinha ciência do porte de arma por parte dele. Então, por isso que ela foi indiciada por emprestar ou ceder o armamento para o investigado. Olha, eu vou te falar uma coisa, a situação da delegada Ana Paula complicou e complicou muito. Ana Paula omitiu informações para a Polícia Civil Mineira. No dia em que René foi preso, que foi 11 de agosto de 2025, ela alegou que o marido tivesse acesso a armas que ela guardava em casa. A Polícia Civil ainda tenta descobrir se a delegada Ana Paula teve ciência da morte do Gari pelo marido após o disparo, ou somente ela soube depois que ele foi preso. Manteve sua rotina normal. De fato, a gente apurou que eles se comunicavam frequentemente e no dia do fato não foi diferente. Porém, como eu disse, em razão da impossibilidade de acessar o conteúdo de ligações telefônicas via aplicativo de mensagem e também áudios, a gente não conseguiu confirmar se ela teve ciência logo após o fato ou se essa ciência se deu somente no momento que ele chamou ela para acompanhá-lo no momento que a Polícia Militar o encontrou na academia. E olha, nós descobrimos mais uma mentira de René Júnior. Quando ele foi preso, ele disse em depoimento que só usou a arma da Ana Paula, a esposa dele, no dia em que matou o Gari, e que a esposa não sabia que ele havia pegado a pistola. Ou seja, ele quer convencer os policiais que investigam o caso que ele pegou pela primeira vez a arma da esposa, que é delegada, sem ela saber, e que nesse dia, em razão de um acidente, acabou matando o Gari Laudemir. Olha, no Brasil é assim. É sempre a primeira vez. Quem acredita nessa história furada, hein? A delegada Ana Paula Lamego Balbino, esposa de René da Silva, foi afastada das atividades da Polícia Civil de Minas Gerais. O afastamento foi dado para tratamento de saúde da Ana Paula. A delegada vai permanecer fora do cargo por 60 dias, segundo a Polícia Civil Mineira. Está afastada por questões médicas, é uma licença médica, e finalizada essa licença, se não houver nenhum tipo de impedimento legal, ela retorna às suas atividades, exceto se ao longo das apurações tiver algum tipo de ordem judicial em sentido contrário. Vamos lá. A delegada está afastada, nós levantamos, desde o dia 13 de agosto de 2025, 2 dias após o crime cometido pelo marido, ou seja, ela ficou doente logo após quando soube o que aconteceu com o René e ela pediu afastamento. Bom, ela terá que retornar ao trabalho no dia 13 de outubro, se o afastamento não for renovado, pois muitas vezes o servidor público ficou doente, pede o afastamento, cobre esse período, ele continua doente e pede afastamento de novo, mas nós vamos ter que aguardar. Bom, a Polícia Civil ainda não especificou qual a questão de saúde apresentada pela delegada para o pedido dela de afastamento, que foi autorizado pela administração. Olha, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é, sem dúvida, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil, hein? Gente, mais de 2.500 alunos do professor Oliver
já foram aprovados em concursos da PM, Polícia Civil, Polícia Federal, GCM, PRF e muito mais. Além dos cursos para você entrar para as carreiras policiais em qualquer estado do Brasil, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code aqui na tela e dê o próximo passo para a sua carreira com o Instituto Oliver. Outro fato importante que a gente descobriu é que a defesa de Laudemir Fernandes, encabeçada pelo advogado Dr. Bruno Silva Rodrigues, entrou com pedido para a Polícia Civil realizar a reconstituição do crime. O Ministério Público está analisando esse pedido. Olha, eu quero dizer que, na minha opinião, a defesa do Gari está corretíssima, pois René Júnior, na confissão dele, ele mentiu e mentiu muito. Ele está criando uma versão que dá a entender que ele agiu numa certa legítima defesa. Ele teve, só para você ter uma noção, a cara de pau de dizer que ocorreu uma discussão com vários garis e que ele ficou com medo que danificassem o seu carro de luxo. E foi aí que ele pegou a arma de fogo que portava e deu um tiro para cima e foi embora, onde ele não percebeu que ele tinha acertado um dos garis. Espera um pouquinho. Quem que vai acreditar nessa história da carochinha, me diz? Acho que só a esposa dele, que aceitou casar com um homem narcisista, mentiroso, com vasta ficha criminal. Inclusive, ele responde por 2 crimes contra mulheres envolvendo a Lei Maria da Penha. Mas a polícia, ao analisar o celular do Fortão, desmontou várias das suas mentiras. O delegado do caso descobriu que René pesquisou pelo celular, vai ver, ele pesquisou quais seriam as consequências do crime que ele tinha praticado. Ele realizou, após a prática do crime, já no período do início da tarde, após ele sair da empresa, quando ele retornava para sua casa, ele realizou diversas pesquisas no seu aparelho celular referentes às consequências do que ele havia praticado. Bom, então concluímos que ele, mesmo quando apresentou a versão na qual ele confessa ter disparado com a arma de fogo e disse que não sabia que havia praticado um crime de homicídio, nós conseguimos desclassificar ou desqualificar essas declarações que ele prestou, justamente porque conseguimos apurar que ele teve, sim, ciência do que ele praticou, tanto é que ele estava pesquisando, fez pesquisas com palavras Gari, pesquisou inclusive o nome da rua em que ele estava e fez esse tipo de pesquisa pelo aparelho celular. Isso contradiz a afirmação do Fortão de que ele não sabia que havia cometido crime de homicídio. Gente, a verdade é uma só. Mentira tem perna curta. Olha, tem outra conversa fiada do René que você precisa saber. Bom, o delegado de polícia perguntou a ele qual o motivo que levou ele a portar a arma de fogo da esposa. Sabe o que ele respondeu? Bom, ele disse que ele estava portando a arma para a proteção pessoal, porque ele estava muito tenso. Mas se isso é verdade, ele tem que dizer se ele estava sofrendo algum tipo de ameaça, mas ele não disse nada. E se ele tinha algum desafeto perigoso, deveria ter contado para a esposa tomar as medidas cabíveis, já que ela é delegada de polícia. Ou seja, mais um factoide inventado pelo tal René Júnior. Bem, eu quero trazer para você mais detalhes sobre a investigação contra o René. Os investigadores descobriram também que René Júnior tinha fascínio por arma de fogo e também ele tinha fascínio pelo cargo da sua esposa, a delegada Ana Paula. O delegado Evandro falou sobre isso. Então, acreditamos que na situação em que ele disparou contra o Laudemir, ele estava, sim, demonstrando ali um poder, porque ele se julgou naquele momento, ele julgou que o trajeto, que a pressa que ele tinha, era mais importante do que o trabalho que os garis realizavam na coleta de... As análises dos celulares do casal revelaram imagens de René exibindo e até disparando armas. A Polícia Civil Mineira acredita que esses conteúdos possivelmente foram compartilhados
com pessoas do seu convívio. O delegado Randaelli explica o que achou no celular de René Júnior. Acesso a algumas imagens em que ele exibe armas de fogo, vídeos em que ele dispara com armas de fogo, com uma arma de fogo antiga, que não necessariamente é essas que estão no caso, mas ele tinha sim um fascínio, e até mesmo ele tinha um fascínio pelo cargo que a esposa ocupa. Tivemos acesso a imagens em que ele exibiu, algumas imagens em que ele exibiu o distintivo da esposa, e ele não tivemos acesso a mensagens, mas possivelmente ele compartilhava mensagens com pessoas do seu convívio. E tem mais provas contra o valentão. A perícia feita no carro do atirador descobriu que ele usou o comando do carro elétrico que ele dirigia para sintonizar na rádio Itatiaia para descobrir se havia alguma suspeita contra ele. Ou seja, ele estava lá no rádio, ouvindo as notícias que estavam rodando para saber se a morte e que ele acertou o gari, se alguém tinha chegado eventualmente na pessoa dele. O inquérito comprovou que René mentiu para a polícia. De acordo com o delegado do caso, o empresário deu informação falsa durante o depoimento, quando admitiu ter atirado contra Laudemir, mas que não sabia que havia atingido o gari. E por isso, ele foi embora do local sem prestar socorro, disse o delegado, abre aspas. Em uma das versões, ele disse que disparou com a arma de fogo, mas que não sabia que havia praticado crime de homicídio. Nós desqualificamos essa declaração que ele prestou. Apuramos que ele teve ciência do que praticou, tanto que fez pesquisas com a palavra gari e pesquisou o nome da rua em que estava. Você vai saber agora quais crimes o René Júnior vai responder na justiça. Confirmaram a autoria do fato por investigado e hoje, na data de hoje, o indiciamos pelo crime de homicídio duplamente qualificado, pelo motivo fútil, bem como pelos meios que impossibilitaram a defesa do ofendido, da vítima. Também o indiciamos pela prática de ameaça contra a motorista do caminhão de lixo que estava parado, em que a vítima também estava trabalhando, com quem a vítima também estava trabalhando. E por último, indiciamos pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que era a arma de fogo que ele portava no momento do crime, que ele usou para praticar o crime de homicídio, que era uma pistola calibre 380. A pena máxima para esses crimes, ela é de até aproximadamente 35 anos. Mas calma, pois a defesa dele acredita em uma condenação pequenininha, mais ou menos 12 anos. A delegada Ana Paula ainda não veio a público se manifestar e por isso a gente não sabe ao certo se ela vai se separar ou não do marido, que é valentão com uma arma de fogo na mão. E o pior, hein? Essa arma que ele portava era da esposa policial civil. Por outro lado, vale dizer que ela possui currículo extenso na área do direito criminal e a doutora Ana Paula é vista como uma delegada competente em Minas Gerais. Tanto é que ela foi homenageada pela Câmara Municipal de Belo Horizonte pelos bons serviços que ela prestou. Emocionada, recebo essa homenagem como expressão da crescente participação das mulheres em nossa sociedade, quebrando paradigmas e cientes da importância do alcance de suas aspirações, o que me estimula a trabalhar com humildade e afinco, de forma contínua, na busca do bem-estar social. Por outro lado, entendo que, de acordo com a minha experiência de vida, a delegada Ana Paula escolheu mal o homem que ela se apaixonou e resolveu casar. Mas eu não poderia deixar de dizer que não vejo a delegada como vítima. Muito pelo contrário. Vítima nessa história é o trabalhador humilde chamado Laudemir de Souza Fernandes, que faleceu com 43 anos de idade. Perdeu a vida trabalhando e deixou esposa e filhos desamparados. Colegas de profissão do gari afirmaram que ele será lembrado por ser uma pessoa muito alegre e de um coração gigante. Para a esposa, restará apenas a saudade.
Paulo, ele vai me fazer muita falta mesmo. Porque ele era um homem perfeito. Ele era uma pessoa que respeitava, que cuidava da gente com muito carinho. Voltava para casa com muita saudade, sabe? Todos os dias de manhã ele saía falando que queria voltar. E dessa vez ele não voltou para casa. O Lau não voltou ontem para casa. Me devolveram o Lau no caixão. Olha, pessoal, eu prometo para você que gosta do canal Na Cena do Crime que não vamos esquecer desse caso. Estamos acompanhando até o final, até o julgamento, e nós vamos cobrar justiça pela morte de Laudemir. E agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. Como você enxerga a responsabilidade da esposa do Fortão? Será que René Júnior vai conseguir pegar uma pena baixinha? Você está contente com a investigação ou tem algum tipo de ressalva? Olha, estou aguardando os seus comentários nesse instante, hein? Vai lá! E para a gente fechar com chave de ouro, só resta você se inscrever no nosso canal, pois isso nos ajuda a postar mais vídeos semanalmente. E já aproveita o embalo, dá um like, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece e gostam de consumir histórias policiais reais, contadas com riqueza de detalhes.